Opa, boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma live da Bis, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho, atendendo alguns pedidos aí da minha história no empreendedorismo. Várias pessoas já vêm me perguntando, conta pra gente, Camila, o que aconteceu, né? Eu vou contando algumas partes dessa história, o pessoal, poxa, conta aí, porque a gente aprende uns com os outros, né? Eu confesso que eu não conto muito não, mas tem sido pedido tantas vezes que eu achei que pudesse ser realmente o momento pra gente fazer isso, tá? Espero que com a minha história você possa crescer, aprender alguma coisa. É um dos jeitos, inclusive, como eu fiz no marketing, como que eu fiz para aprender várias coisas em relação a marketing, em relação à gestão de negócios. Ia lá entender como é que os caras faziam, fazia também. Poxa, ele pensou desse jeito, você começa a entender como é a mentalidade de umas pessoas, você começa a ver onde eles caíram, quais buracos eles caíram, e você não cai também, né? É assim que a gente aprende, tá bom? Então, vou contar para você hoje um pouquinho da minha história no empreendedorismo. Você fica vendo aí um caderninho aparecendo, eu tenho minhas anotações para não esquecer nada, tá, pessoal? Eu não sei. Primeiro, né, meu nome é Camila Abidão, eu sou já fundadora da Bis. E eu não sei se eu e você somos parecidos, tá? Eu já trabalhei, eu comecei minha carreira assim, trabalhando para os outros, não comecei empreendendo como algumas pessoas fazem desde muito cedo. Então eu comecei trabalhando para os outros. Então minha formação básica me formei em publicidade e propaganda na Universidade de Brasília, na UNB, eu sou de Goiânia, nasci em Goiânia. Não queria ficar em Goiânia de jeito nenhum. Me mudei para Brasília, eu passei até na UFG, nem me matriculei na universidade na época, porque eu queria sair de Goiânia e ir para Brasília. Passei na UNB, fiz publicidade e propaganda. Aí eu fiquei muito doida, via que era um curso, poxa, meio limitado, eu queria fazer mais coisas. E aí eu falei, vou fazer um MBA em marketing. E o MBA, o MBA ele tem uma pegada muito mais prática. Só que, poxa, eu tinha sido estagiária no Banco do Brasil, na área da diretoria de controladoria do Banco do Brasil. Então, assim, aquelas LOAs, né, aqueles orçamentos do Brasil, eu tinha lá o acesso àqueles bilhões, né, todos os meses. Eu fazia aquilo. Eu não fazia mais, não era relacionada à área da publicidade e propaganda. Eu falei assim, cara, eu quero fazer uma coisa um pouco maior. Eu queria trabalhar mais com pessoas. Eu gostava muito dessa coisa do relacionamento, de relações públicas, de estar com as pessoas. Eu falei assim, eu vou fazer marketing. Dentro da UNB é muito legal porque você pode ter acesso a outros cursos. Então eu fiz bastante curso na área da psicologia, da administração, fui para economia, fui até para educação física. Tem um curso lá, fiz jogos recreativos, mas isso é só uma curiosidade mesmo. Jogos recreativos, jogava queimado e tudo mais. Coisas de UNB, né? E aí de lá, eu fui fazer um MBA em marketing. Só que em Brasília, eles não me aceitaram porque eu não tinha grandes experiências. E as turmas eram formadas para ter trocas de experiência. E aí eu falei assim, você quer saber de uma coisa? Eu vou fazer esse negócio. E aí eu comecei a pesquisar, descobri que tinha a FGV, na época, na verdade, uma conveniada da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, em Goiânia, que era a ESUP, nem sei se ela existe ainda, Escola Superior de Negócios. Eu falei assim, e eu mandei um e-mail para eles na época, falei assim, eu quero fazer um MBA em marketing, quero sair da universidade já fazendo um MBA, não quero parar não, quero estudar mais. Vocês me aceitam? Aí eu passei por um processo seletivo lá, passei, voltei para Goiânia. Em Goiânia eu fiquei cerca de 10 meses, foi só um período de uma gestação. Por quê? Porque quando eu voltei para Goiânia, foi sensacional. A FGV em Brasília, na época eu senti assim, tinham muitas pessoas do funcionalismo público e tudo mais. Marketing é você se posicionar no mercado, né, com outros competidores, é falar de clientes, então o serviço público não tem essa pegada. Mas em Goiânia, quando eu estudei, eu comecei a ter acesso a pessoas que tinham feito a Copa do Mundo na época, a grandes empresários e tal. E eu fui percebendo uma expansão da minha mente. Embora eu não tivesse um conhecimento de mercado como aquelas pessoas, eu estava inserida naquele meio. E minha mente começou a aumentar. E eu também comecei a trabalhar com uma agência de publicidade, com atendimento publicitário, sempre gostei muito do planejamento, atendimento de clientes. Na verdade, o meu primeiro emprego mesmo foi quando eu mudei para Brasília, foi vendedora da loja da Mormai. Eu conheço o dono hoje, ele fala que se lembra de mim. Eu tinha 19 anos, caramba, tem muitos anos. Tinha 19 anos na época, eu era vendedora, hoje o cara, a gente, né, empresário também e tal. Falei, poxa, eu já trabalhei para você, viu? Eu tinha o maior PA, que era peça de atendimento, porque eu vendia.
E aí, em Goiânia, eu trabalhei como atendimento publicitário de uma agência. Depois eu saí dessa agência para me tornar gerente de marketing de uma confecção de roupas. E aí, só que era muito ruim, eu não gostava de trabalhar lá, não tinha espaço para colocar minhas ideias e tudo mais. Eu sempre gostei muito de colocar as ideias em prática. E aí, eu encontrei uma minha irmã, a Mariana, uma das minhas irmãs. Lá em casa é tipo o Silvio Santos, né? A filha de número 2, a filha de número 3. Então a Mariana é a número 3. Aí eu encontrei a Mariana num restaurante. E eu fazia um MBA e tal. E virei pra ela e falei, cara, tipo, poxa, eu tenho tanto que eu tô aprendendo, eu preciso botar esses negócios em prática. E aí uma amiga dela de infância nos encontrou nesse restaurante, nesse botequinho de Goiânia. E ela virou e falou assim, olha, meu ex-namorado, ele tá implantando agora o departamento de marketing da empresa dele. Tá implantando esse departamento de marketing. E ele tá procurando alguém de marketing. Eu falei, poxa, que massa. Ela me passou o e-mail dele. Eu mandei o e-mail falando, né, mandando meu currículo. Falei que essa moça tinha me indicado e tudo mais. Ele falou, não, beleza, vem pra fazer uma entrevista. Peguei meu carro, marquei a entrevista e fui. E aí a gente se encontrou, conversamos e deu certo na hora. Ele gostou muito do meu perfil, da minha vibe de querer fazer, de construir. Eu queria estar dentro, não importava o que, eu queria estar dentro pra fazer aquilo, né? E aí ele falou assim, mas você tá em Goiânia, você muda? Eu falei, me dá X dias, nem lembro quantos eram os dias, não sei se era 15 dias, 2 semanas e tal. Só que a questão de imobiliária e tudo mais, deu uma enrolada, deu ali um mês. Eu até me lembro que eu comecei a trabalhar no dia 1º de fevereiro de 2010 na rede de franquia Sushi Louco, que é a base da minha história, né, de sucesso no empreendedorismo. E aí eu comecei a trabalhar como gerente de marketing. Gente, a única pessoa que eu gerenciava era eu mesma, não tinha ninguém, tinha gerenciar o quê? Né? Eu era uma funcionária do marketing sem grandes experiências prévias, com muita informação e pouca sabedoria, mas totalmente disposta a colocar as coisas em prática. E o Sushi Louco, na época, era uma rede que tinha ali 2 lojas próprias, tinha tido a ideia de franqueamento, eles estavam estruturando esse departamento de marketing porque tinha essa ideia do franqueamento, e aí tinha um entendimento que precisava desse departamento para fazer essa expansão. Tinha isso muito claro, e era muito legal que na época era o Fábio Bins, é o Fábio Bins até hoje o dono. Ele já tinha essa visão da necessidade do marketing. Falei, beleza, então tamo junto e tal. E ele já tinha uma experiência prévia no marketing. O que acontece? Eu peguei, entrei, comecei a trabalhar no marketing. E aprendendo, colocando em prática as ideias. O marketing, ele tem uma questão de muito bom senso, né? O que é a sistematização de uma profissão, né? De uma, entre aspas, ciência, de uma disciplina. O marketing nada mais é do que ele tem uma série de ferramentas que sistematizam coisas óbvias, de bom senso, aquilo que dá certo, as melhores práticas. A gente vai transformando em ferramentas para que o processo seja um pouco mais rápido. Então, mas querendo ou não, a questão da gestão de negócios, gestão de marketing, ela tem muito a questão do bom senso. Quem tem uma visão de mercado, uma visão de atendimento ao cliente, de atendimento das necessidades dos outros, como fazer isso da melhor forma, como gerar melhores experiências, né? Um match, um encontro das necessidades dos outros e aquilo que eu posso ofertar para suprir essas necessidades, esses anseios, esses desejos ou resolvedores. E eu já tinha essa construção, já tinha esse entendimento, é uma coisa que para mim é um pouco mais fácil. É um dom mesmo. E aí eu fui percebendo que eu podia colocar minhas ideias em prática. Só que é natural, como todo início de carreira, ou início de profissão, início de projeto, início de empresa, que você erre. E erre muito, porque te falta sabedoria. Você nunca colocou muitas daquelas coisas em prática. A gente tem muitas referências de outras pessoas, mas poucas próprias, né? Nem tudo que aquilo que os outros contam faz sentido pra gente naquela época. A menos que você bote em prática e você fala, puxa, agora fez sentido. Não faça isso que realmente acontece dessa forma, né? E aí, eu peguei, comecei a botar em prática. E eu tive o privilégio de ter um mentor, alguém que tinha muito mais experiência do que eu, ensinando aquilo. Ensinando como fazer, falando, né, eu tinha uma ideia, poxa, não sei se vai dar certo. Poxa, isso parece que faz sentido, vamos botar em prática. E era alguém que me dava liberdade para fazer isso. Então, eu não sei se você tem isso,
Uma das coisas que eu percebo em quem tem essa pegada muito empreendedora é justamente esse anseio de fazer mais, de construir mais, de ir além, né? O empreendedor, ele tem muito dessa coisa. E você vê rapidamente dentro da sua empresa, do seu negócio, alguém que tem uma pegada empreendedora, e você pode até trabalhar com intraempreendedorismo, ou que a pessoa empreende em outras coisas também, é quando ela quer mais, ela sugere mais, ela busca soluções, ela faz. Ela faz. E eu tinha essa pegada de ter as ideias e tudo mais. E já fica a dica aqui pra você que empreende, tá? Se você empreende, nunca corte essas pessoas, nunca tire isso delas, né? Você pode ir moldando, direcionando, mas não seja bobo, tá? Pegue as ideias dessas pessoas, elas têm visões que você muitas vezes não tem, não vai ter, não tem como, né? A gente não é pleno em tudo, não tem conhecimento de tudo. E aí eles, né, o Fábio e o Lucas, os dois donos, eles começaram a me dar corda, me davam direcionamentos e a gente foi crescendo juntos. Nessa época, eles tinham comercializado 2 franquias que iam ser inauguradas. Franquias, né, essa expansão, ela acontece com pessoas próximas mesmo, no seu ciclo primário, pessoas que conhecem você, conhecem seus resultados e acreditam em você, na sua ideia. Sempre tem um doido que faz isso, né? Pô, vamos arriscar, bora arriscar junto. Teve um doido que arriscou fazer uma coisa totalmente nova e o outro doido que acreditou no primeiro e também vai arriscar junto com ele, né? E a gente tinha essas pessoas que, poxa, hoje estão excelentes, estão assim, muito bem, cresceram muito, né? Cresceram como pessoas, cresceram com seus negócios e sensacional. E aí, beleza, a gente foi crescendo. E aí o nosso time começou a aumentar, aos poucos foi começando a melhorar. Ah, Camila, nossa, que lindo isso. Lindo? Lindo é... Eu tinha tanta vontade de fazer o meu nome, eu tinha tanta vontade de construir algo relevante, eu tinha tanta vontade de ver em prática aquilo que estava dentro de mim, aquele conhecimento, que eu entrava lá 8 horas da manhã, às vezes saía meia-noite. Nossa, Camila, você, hein? Nossa, você não cobrou seus direitos trabalhistas? Se você tem visão empreendedora, você tá se lascando para isso. Se lascando, não é isso que te importa, entendeu? Eu queria ver o negócio acontecendo. E a geração do valor daquilo ia me trazer os resultados que eu queria. Tanto é que hoje eu estou aqui, não estou trabalhando para ninguém. Entende? Essa é a diferença de mentalidade. E aí eu chegava 8 horas da manhã, ficava até meia-noite, porque eu falava assim, a gente não tem dinheiro nenhum. E a gente precisa fazer as divulgações. Então é o seguinte, gráficas, se a gente for pagar para gráfica, fazer os materiais publicitários, fazer tudo aquilo que a gente quer que seja feito para fazer as divulgações, criar experiência para os clientes, a gente não vai ter dinheiro para isso. Então eu vou fazer esse negócio em prática. Entrar em prática, eu vou botar esse negócio em prática. Aí eu ia lá na gráfica, mandava imprimir os negocinhos, aí eu queria fazer mobile, né? Eu coloquei os mobiles nas lojas, porque eu achava que era uma forma de divulgação muito evidente, chamava atenção, expressava a minha comunicação, né? Tinha esse entendimento. Aí eu ia lá, pedia pra gráfica imprimir certinho, aí a Camila ficar cortando negócio para todas as lojas, pegava lá o spray de cola, pregava dos 2 lados, ia nas lojas, pendurava aquele trem e tudo mais. E no início é assim. O início é assim, você se esforça mais, você tem mais esforço físico, porque você ainda não descobriu os métodos daquilo que dá certo. Claro que você vai se esforçar mais. Com o tempo, você vai aprimorando as suas técnicas e vai tornando o processo mais fácil. Mas é necessário que você comece. E o começo é assim, é como se você fosse uma criança, um bebê. Nenhum bebê começa sendo atleta olímpico. Ele começa levantando, caindo, levantando, caindo, levantando, caindo, levanta, fica, cai, mas ele levanta, fica, e ele não cai mais, aí ele aprende a correr, e aí depois ele aprende a andar de bicicleta, e assim por diante, aí depois vai ficando cada vez melhor, depois vai... É assim. A vida empresarial é assim. Esse é um dos grandes aprendizados que eu tive ao longo do caminho. É simplesmente comece e vá, e vá. Eu já estou até antecipando alguns dos aprendizados que eu tive nessa época, porque faz sentido agora, tá? Mas eu vou falar um pouquinho disso também. E eu tinha esse anseio, principalmente no início da minha carreira, de construir meu nome. Eu queria ser relevante, eu queria ser importante, eu queria construir algo maior do que eu queria botar minhas ideias em prática, eu queria ver acontecer. Mais que qualquer coisa, eu queria ver acontecer.
E foi muito legal estar nesse tempo, e eu dou até uma dica para você, se você ainda não empreende, mas você está num lugar, esteja em um lugar onde você tem um grande aprendizado. E mais do que isso, eu tive a liberdade de ter ideias e vê-las em prática. Então, para mim, foi maravilhoso quando eu comecei a ver o mercado inundado das minhas ideias. Aquilo que eu achava que ia dar certo, eles me permitiram fazer aquilo. Eles me permitiram colocar aquilo e começou a gerar retorno. Aquilo era percebido como valioso para as pessoas, tá bom? E essa é outra dica que eu dou para você. Gere valor. Muito mais que ficar se esforçando igual um doido. Nossa, mas eu me esforço tanto. Cara, se tu se esforça em fazer alguma coisa que não tem nenhum valor, pare com isso. Use tecnologia para isso. Coloque outra pessoa, um estagiário, para fazer isso. Se é um processo extremamente necessário. Mas se isso não gera valor, você não vai ter a recompensa relacionada a isso. Você vai ter a recompensa equivalente a isso. Pouco valor, pouco retorno para você. Muito valor que você gera, muito valor que tem de retorno para você. Tá bom? Então não importa o seu nível de esforço, importa o valor gerado. Muitas vezes o valor gerado está relacionado com esse esforço, mas você tem que ter esse entendimento. Produtividade não é esforço, produtividade é resultado. Você sabe que você é produtivo quando você tem resultados. E os seus resultados tiverem grande valor, você vai ter grandes retornos. As pessoas não estão nem aí se você demorou 897 milhões de horas para entregar um copo para elas. Se teve uma outra pessoa que fez isso em 1 minuto e entregou o mesmo copo, não importa para ela o seu nível de esforço. Importa o resultado. Eu quero um copo, eu vou ter um copo. Tá bom? Agora, se esse copo ele tem muito mais coisas, ele é artesanal, ele tem trabalhos que eu nunca vi na vida e tudo mais... Muitas vezes o esforço está relacionado a isso. E aí você tem, mas o seu resultado é que vai dizer o quanto que ele é valioso. Mas muitas vezes o esforço está relacionado a isso. Entenda a grande diferença dessas duas coisas. Não seja um tarefeiro, seja uma pessoa que busque resultados. Só que, aí eu comecei a trabalhar e tudo mais, mas eu tinha esse anseio de fazer uma coisa minha, pra mim. Eu queria testar, queria ter essa experiência. Muito mais do que grandes sonhos de transformação da humanidade, que já tinha dentro de mim, mas eu não conseguia entender, eu não conseguia ver como possível fazer isso por meio das profissões ou das empresas. Eu achava que eram coisas separadas. Mas mais do que isso, eu queria ter experiência. Simplesmente porque eu queria ver como é que era, me sentir como aquelas pessoas, saber como que era aquilo. Aí eu comecei a ter a vontade de fazer uma coisa minha. Enquanto isso eu estava lá, era gerente de marketing do Sushi Louco, implantando, aumentando a minha equipe, aumentando o número de lojas, aprendendo a fazer expansão, absorvendo tudo que eu podia. Eu amava aprender aquelas coisas e tudo mais, amava mesmo, me dedicava ao máximo e tudo mais. Em 2013, em 2012 ou 11, sei lá, eu decidi abrir uma unidade franqueada de uma franquia chamada Yoguland. Né? Tem Yogoberry, Yogi não sei das quantas. Tinha a Yoguland, que era uma referência, era muito forte no sul do país. E o valor do investimento inicial era relativamente baixo comparado a outras franquias. E na época, o Fábio trabalhava com franquias, o dono do Sushi Louco. Ele me ajudou a captar um recurso chamado FCO, que é o Fundo Constitucional do Centro-Oeste, que ajudava quem ia trabalhar com bares, restaurantes, setor hoteleiro e tudo mais. Falei assim, tô com um cara aqui, né, ele tava me estimulando pra caramba pra abrir um negócio meu também. Poxa, vou testar esse negócio. E consegui pegar o recurso e abrir. Eu trabalhava na época no Sushi Louco como gerente de marketing. Tinha um prédio, era o Deck Norte, que tem na parte do Lago Norte em Brasília. Nosso escritório ficava lá. E o meu quiosque ficava no shopping, porque é um shopping com uma parte de salas. Então eu ficava na sala e no shopping lá embaixo tinha o meu quiosque. Eu falei, cara, eu vou ter esse negócio. E tive. Só que eu confesso pra você que no início, quando eu vi esse negócio, alguma coisa dentro de mim, minha intuição bloqueou. Eu não tava em paz com aquilo. E eu falei assim, cara, mas isso deve ser algum medo, alguma coisa. Não sei. Eu me deixei levar, eu falei, vou testar assim mesmo. E eu abri esse negócio. Sei que foi um fiasco. Foi um fiasco. Um fiasco total. Um fiasco em que eu perdi 250 mil reais. Perdi um apartamento nessa história. Foi muito, muito ruim. Muito ruim. Era um mau ponto comercial, era um shopping que não tinha tanto fluxo de pessoas. Yogis, né? Não sei se ainda é assim, que eu não como muito esse negócio, mas é uma sobremesa cara.
numa praça de alimentação com poucas pessoas, era caro, então as pessoas tinham muita concorrência. Poxa, eu vou comer aquilo ou vou comer um Subway? Né? Pô, o Subway é o mesmo preço do Yogi, me alimenta mais, tem coisa de sal, etc. Então eu concorria com muita gente. Não tinha um giro muito grande de pessoas para comprar muito, para pagar todos os custos relacionados. Eu sei que eu fali, eu quebrei, tive problema com funcionário, enfim, né, com várias coisas lá. E eu não me mantinha totalmente ativa ali. Então, foi péssimo e eu fali. Eu quebrei. Menino, mas eu quebrei esse negócio. Qual que era o grande problema? Quando você quebra, algumas coisas passam pela sua mente, pelo menos pelas minhas passaram. Primeira coisa foi, eu sou horrível nisso. Eu sou horrível. A sensação de derrota, de fracasso foi tão forte em mim, que eu, caramba, era podre, sabe? Eu me sentia um ser humano ruim, eu me sentia incompetente, eu me sentia horrível. É muito ruim. Segunda coisa, eu tava naquele projeto, eu tinha pego esse financiamento com o nome da minha irmã também. Ou seja, eu sujei o meu nome, porque eu não conseguia pagar aquela dívida, e o da minha irmã. Cara, que droga. Nossa, é ruim. É ruim demais isso. E eu não sabia o que falar com ela. Fui uma covarde na época. Me senti um ser humano desse tamanhozinho aqui, ó. Desse tamanhozinho como ser humano. É ridículo. Foi uma pressão muito grande em cima de mim. E muita gente que tá passando aí por essa pandemia hoje tá quebrando, eu consigo ver as pessoas tendo esses mesmos sentimentos de se sentir muito pressionado. Começa a vir muito problema de uma vez. Funcionário precisando receber, você precisando dar um fim naquele negócio, não tem dinheiro pra nada. Não dá pra pegar dinheiro emprestado, teu nome tá sujo. As pessoas não acreditam em você porque você acabou de quebrar. Poucas pessoas vão querer te ajudar. Foi uma droga, foi horrível. Né? Então eu quebrei. Eu quebrei e eu dou graças a Deus que eu consegui. Eu tava perto de pessoas que tinham mais conhecimento do que eu, mais experiência do que eu, para me dar orientações e opções, referências, ideias e caminhos para sair daquilo ali, porque eu nunca tinha passado por uma falência, não daquele jeito. E aí eu comecei a me organizar. Enfim, tinha um apartamento na época, era uma herança, não foi nenhuma construção minha. Vendi, paguei a dívida, limpei nomes e tudo mais. Mas até sair desse processo, foi uma questão horrível, foi muito, muito ruim. Problemas familiares, né? Tive esse desentendimento, tive problema emocional, querendo ou não, afeta a sua produtividade no seu trabalho. O meu trabalho já era uma coisa extremamente desafiadora, já tinha muita pressão, era sempre muita coisa nova. Lidar com vários empresários, cada um com seus próprios problemas e ter que dar o suporte para aqueles caras. Então foi um nível de pressão naquela época que ou eu era maior do que aquilo, ou eu crescia, ou eu sucumbia. Eu tinha essas duas opções. Porque se você fica parado, sentindo toda essa pressão em cima de você, você sucumbe, você morre, você é esmagado por todos os problemas. Ou você tira força de onde que tiver que tirar, você cria as estratégias para você crescer e superar isso. E eu consegui. Eu consegui. Inclusive, se tem alguma sugestão que eu possa te dar, se você passa por esse problema, esteja sempre perto de pessoas que estão num nível de energia, de sucesso, enfim, muito maior do que o seu. E não fique se comparando com elas. Não fique se comparando com elas. Não é pra você chegar perto delas e falar assim, caramba, eu sou uma droga de pessoa, eu sou ruim mesmo. Não é pra isso. É pra você pegar a energia dessas pessoas. Pegar o incentivo dessas pessoas. Porque elas são numa frequência altíssima. Você, quando tá na derrota, tá lá embaixo, sua frequência tá longa, tá uma droga. A frequência de depressão, ela é baixa e longa. Pessoas de sucesso, cara, são pessoas que estão sempre ativas, elas estão sempre fazendo. E você consegue absorver da energia dessas pessoas, pegar um ânimo, uma disposição e uma motivação para você superar aquilo. E aí você começa também a entrar nessa frequência, ao invés de você ficar só na sua, você começa a entrar na frequência dessas pessoas, entra, e você começa a captar ideias. E você fala, cara, não quero ficar nessa droga de vida, me ajuda aí, o que eu posso fazer? E as pessoas começam a te passar novas ideias e novos caminhos, algumas se dispõem a ir lá contigo, pega na tua mão, caramba, beijo lindo pra essas pessoas, sabe? Que dispõem a sacrificar um pouco do tempo delas pra te carregar um pouco também, porque isso é um esforço. Aprenda a honrar essas pessoas, caramba. E também, assim, para de ser um paralítico. Que elas te ajudem a caminhar até onde você não dá conta, mas depois anda com tuas próprias pernas, né? Cresce. Então esse foi um processo de extremo crescimento na minha vida, mas foi de extremo crescimento. Extremo crescimento. Gente, a gente não cresce quando tá fácil. Ah, como é que você cresce um músculo? É fazendo nada?
Não, é botando resistência sobre ele. Você pode fazer isso de forma consciente, falar assim, eu vou expandir o meu negócio e vai ser difícil, porque é uma coisa que eu nunca fiz, né? Vou precisar aprender coisas novas, vou precisar me esforçar. Ou vão vir coisas sobre você que vão te obrigar a sair de onde você tá, para você crescer e superar aquilo. Um exemplo é essa pandemia. Né? Ninguém esperava por isso. Você é obrigado a crescer ou você vai morrer. Ou é um ou outro, você escolhe, não tem problema. Então eu escolhi vencer. Foi uma escolha. É fácil? Não. Foi consciente? Não, porque eu não queria morrer. Não é porque eu escolhi vencer porque eu queria vencer, porque senão eu mais não queria morrer. E eu fui lá, falei, não vou morrer não. E não morri, né? E aí eu comecei então, depois que eu passei por isso, eu continuei lá no sushi. E aí em 2013, eu comecei a perceber que, puxa, eu tinha várias ideias de marketing, eu mandava bem, os negócios estavam crescendo, conseguia implantar, mas não adiantava eu ter todas aquelas ideias se a operação tinha uma série de problemas. Nós tínhamos 2 lojas próprias que não tinham um operador, uma pessoa lá para cuidar delas, né? Era a própria franqueadora que cuidava. Tinha um montão de franquias na época, eu nem lembro quantas, em vários estados. A gente foi pro Rio de Janeiro, 3 franquias lá, eu vendi 2 das 3 franquias que tinham lá. Vendia muito aquele negócio, e, né, porque eu acreditava na ideia, eu vi que dava certo, era possível. E eu tinha que administrar esse negócio do ponto de vista de marketing. E eu percebia que eu fazia as ações, os clientes iam na loja, só que eles não tinham a experiência que a gente queria que eles tivessem. Tinha problema de padronização, tinha problema de uma série de coisas. Tinha franqueado que não fazia as coisas que precisavam ser feitas e eles não tinham os resultados que eram para eles terem. E aí um dia eu virei e falei assim, olha, eu tô vendo esses problemas aqui. Não adianta eu fazer todas essas ações se o cara vai na loja e ele tem uma experiência péssima e ele nunca mais volta e ainda vai falar mal da gente para um montão de gente. Não adianta isso. Então, aí eu comecei a dar pitaco. Eu falei, olha, por que a gente não começa a fazer isso? Por que a gente não começa a fazer aquilo? E se a gente fizer dessa forma? E comecei a dar pitaco, pitaco, pitaco. Os donos, na época, perceberam que o negócio estava crescendo demais, que eles precisavam de mais braço, que eles sozinhos não iam conseguir, com a equipe que tinha não iam conseguir, e começaram a buscar pessoas para fazer a gestão do negócio, como se fosse um CEO. Eu olhei aquilo na época e falei, cara, bacana isso aí, eu queria tanto que fosse eu. E fiquei quietinha, porque eu era muito cagona, muito medrosa. Como eu era medrosa, que ridículo. E aí eu ficava vendo, falava, não sei, eu acho que eu consigo, mas não sei se eu consigo e tal. E fiquei quieta, e fiquei só observando. Conversaram com um, conversaram com outro, fizeram proposta para outro e o negócio não deu certo. Até que o dia virou, um dos donos falou assim, Camila, quero te fazer uma proposta. Aí eu, que proposta? E se você se tornar sócia do negócio e cuidar de tudo? Eu fui muito sincera na época, falei assim, eu não sei se eu dou conta, não. Não sei se eu dou conta. Ele falou assim, não, eu acho que dá conta sim. Por isso que eu falo pra você mais uma vez, esteja cercado de pessoas melhores do que você. Porque essas pessoas muitas vezes vão ver coisas em você que você ainda não enxerga. Mas ela está aí, ela existe, ela está aí. Honre essas pessoas, agradeça a elas depois, porque elas viram coisas que você não viu. Elas têm uma visão que você ainda não tem. Esteja sempre perto dessas pessoas. E aí eu falei assim, mais uma vez eu falei assim, vou arriscar. Isso porque eu tinha acabado de falir. Aí eu falei, vou arriscar, tô aqui arriscando, já arrisquei tanta coisa, vamos arriscar mais uma, né? E aí eu falei assim, vamos testar esse negócio. O que eu tenho a perder, né? Já perdi um montão de coisa, bora. E aí eu me tornei sócia e me tornei a CEO do grupo, da rede franquia Sushi Louco. Na época tinha 2 unidades da Subway, 2 ou 3. Acho que 3 unidades da Subway na época também, como franqueado, né? E comecei a administrar esse negócio. Gente, me esbaldei. Se eu lá atrás amava dar ideias e eles aceitavam minhas ideias de marketing, imagina a ideia de gestão de negócio. Comecei a olhar aquele negócio e falei, caramba, e se a gente começar a criar... Eu não quero padronizar os processos, vamos criar aqui um roteiro de padrão. E comecei a criar roteiro de padrão, como fazer a auditoria desse negócio, como treinar aquelas pessoas para que elas pudessem fazer aquilo que eu queria que elas fizessem. E comecei a botar minhas ideias em prática. E os caras aceitavam. Olha que doidos, eles são muito doidos. Só que eles são tão doidos que aceitaram e deu certo. E deu certo, o negócio começou a dar muito certo.
E eu comecei a botar, e a gente começou a criar um mastermind, eles traziam ideia, o outro trazia outra ideia, eu dava minhas ideias, e a gente melhorava essas ideias. Aí a gente começou a trazer os franqueados para perto, que começaram a dar ideias também. E a gente criou esse mastermind, começou a aplicar as ideias que a gente tinha. Poxa, você, franqueado, quer aplicar a sua ideia? Aplica aí, você acha que dá certo? A gente vai fazer o teste contigo. E começamos a ter ideias e colocar em prática. E aquele negócio era muito gostoso, muito bom. E a gente começou a crescer, a expandir, a aumentar e tudo mais. Resultado, dali a gente tinha começado com 2 lojinhas, o faturamento médio de cada loja era 50 mil reais. Em 2015 a gente fechou 5 anos, isso em 2010. 2015, em 5 anos, a gente estava com 46 lojas em 8 estados e o faturamento da rede anual era 50 milhões. Outra história. Nossa, Camila, você é um gênio, né? Não, não sou um gênio. Eu sou uma pessoa que trabalhou muito. Eu sou uma pessoa que procurou aprender muito. Eu sou uma pessoa que me associei a pessoas melhores do que eu. Eu sou uma pessoa que caiu pra caramba, que quebrei a cara várias vezes. E aí eu decidi não ficar com a cara quebrada no chão, levantar e seguir adiante. Qualquer pessoa é capaz de fazer qualquer uma dessas coisas. Basta querer. Basta querer. Né? E é uma coisa que eu ouvia muito, eu sempre procurei estudar muito, aprender muito. Eu ouvia esses grandes caras, esses grandes gênios, né? Gênios. Esses caras que estão lá no topo, eles falarem as mesmas coisas. Falar, cara, o que eu fiz foi trabalhar. Foi botar em prática as minhas ideias. E o que é engraçado, quando você pensa no Michael Jordan, ele fala assim, cara, eu errei não sei quantas centenas de milhares de cestas, centenas de milhares de lances, centenas de milhares de não sei das coisas. E é por isso que eu me tornei o melhor do mundo. Por quê? Porque quando você está nesse processo de empreender, é óbvio, lógico, que você vai errar muito mais do que acertar. No início você vai errar muito mais, porque você não sabe fazer aquele negócio, você precisa aprender, você precisa descobrir. É aquela história da criança. A criança ela não começa correndo maratona, ela começa engatinhando. Lógico, lógico. Aqui a gente vive num mundo com uma mentalidade de perfeccionismo. Ai, você errou, nossa, como você é horrível. Horrível, caramba, eu tô aprendendo. Se você já cresceu aí, você já nasceu com, tipo, Benjamin Button, né, com 100 anos de idade de experiência, meu amigo, pô, show de bola, valeu, mas eu vou ali seguir meu caminho, entendeu? Então, assim, gente, o processo de empreendedorismo é um processo nada mais do que você botar em prática suas ideias, errar, aprender com elas e seguir em frente. Né? Tanto é que se fala muito, e é uma verdade, o fracasso não é você errar ou você perder, o fracasso é você desistir, é você permanecer no chão. Aí você fracassou, claro que você fracassou, você parou ali, você não vai atrás do seu sonho, você não vai atrás do teu projeto, da sua meta. Né? A questão é que eu nunca parei. Tem hora que dá vontade de parar? Lógico que dá vontade de parar. Claro que dá vontade de parar, mas você mata essa vontade e segue adiante, ponto final. Uai, eu tenho várias vezes vontade de me esbaldar no doce, no chocolate, de ficar na cama. Eu vou fazer isso? Claro que não. Eu tenho metas muito superiores do que essa recompensa imediata daquele prazerzinho de, nossa, comi um monte, nossa, dormi aqui e foi sensacional. Pô, minhas metas são muito maiores que essas. E aí cada um colhe os resultados das escolhas que faz, né? E aí, beleza. Só que em 2016, eu tive um problema lá dentro, né? Foi um problema pessoal, não tem nada a ver com a empresa, nada a ver. E eu decidi sair da empresa. Decidi vender minha parte lá no Sushi Louco, falei, não quero mais ficar aqui, quero ir embora, vou embora. Um dia eu conto. E aí eu decidi sair. Eu saí em junho de 2016. Eu virei e falei, em julho, aí eu comecei a fazer uns testes. Falei, vou começar aqui, ver como é que é. Primeiro eu tirei umas férias, trabalhei demais, falei, vou tirar férias, vou curtir a doidada, vou gastar dinheiro aqui, e ponto final. E aí... e aí... e aí, em julho, eu conheci o pessoal da Posé. Posé é uma rede de franquias de centro de beleza, uma parte do core business dele é uma depilação express. E aí eu conheci as donas, na época eram 2 sócias, hoje só tá uma, que é a Carla e a Cláudia. E aí eu conversei com elas, a Tati eu conheci lá na Posé, a Tati linda.
E aí, eu fui lá, fiz uma entrevista, elas falaram assim, ó, a gente quer uma gerente de vendas. Uma gerente de vendas. E a gente vai te pagar X. Era menos que eu ganhava. E era em Goiânia, eu voltei pra Goiânia. Ah, pô, nossa. Eu falei, cara, eu não tô fazendo nada, eu vou entrar. Ô, minha amiga, obrigada, é uma bênção também ter cruzado com você. Uma bênção mesmo. E aí, eu falei, poxa, eu não tô fazendo. Fui atrás de algumas pessoas, conheci na época o dono do Jeitinho Caseiro, né? Do QG, Jeitinho Caseiro, conversei com ele, conversei com o pessoal e tudo mais. Aí elas fizeram a proposta, eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou, né? Vou trabalhar, quero voltar a trabalhar, quero ficar aqui com a galera, ter novas experiências. Minha vibe sempre foi ter essa coisa das experiências e, poxa, quero ter experiência, quero chegar no fim da vida, olhar pra trás e falar, caramba, vivi, que massa, vivi, testei coisa pra caramba, vi o que dava certo, o que dava errado. Eu até falo pro meu atual sócio, falo assim, pô, tem gente que quer subir o Everest, quer, sei lá, ir de helicóptero, pronto, cheguei no topo. Tem gente que quer, sei lá, pular de um avião de asa delta, pousar lá. Tem gente que quer ser carregado por alguém. Eu quero percorrer a trilha, eu quero ir lá e me superar e crescer no processo. Essa é a minha vibe, não precisa ser a sua. Tu pode ir de helicóptero, mas a minha é essa, é descobrir o caminho pra subir a montanha. E depois falar pras pessoas, faz assim, faz assado. E aí, beleza, eu fui lá e trabalhei com elas. E na época, a mesma coisa, eu tinha essa visão holística de negócio, eu tinha que vender franquia, tinha isso, tinha aquilo, etc. Fiquei pouco tempo, foi super legal pela experiência de ter conhecido pessoas, ter conhecido outro mercado, as pessoas que eu conheci, que hoje continuam na minha vida, né? E é importante, todo lugar que você entre, você honrar as pessoas e manter as portas abertas. Todas as vezes. Ah, mas eu não gostei disso. Não importa, não importa. Mantenha um bom relacionamento com as pessoas e deixe as portas abertas. Deixe sempre os caminhos abertos com as pessoas. E aí não deu certo, tudo certo, beleza, saí de lá. Não fazia mais sentido. E nesse ínterim eu falei assim, cara, eu vou fazer o seguinte, chega, eu vou empreender. Encontrei um casal de amigos que eles estavam se enveredando no caminho do marketing digital. Eu no marketing digital não era uma especialista e tudo mais, mas eu sempre tive a visão estratégica de negócio. Por isso que dentro da publicidade eu migrei para o marketing, que está acima da publicidade. Do marketing lá no Sushi Louco eu fui para a parte de gestão do negócio, por causa dessa visão cada vez mais estratégica de negócio. Eu sempre procuro ver a coisa mais do alto do que a especialização de cada uma delas. Né? A especialidade eu deixo para outras pessoas que são melhores do que eu naquilo. Outra dica que eu te dou, seja pessoas acima de você, seja pessoas abaixo de você, esteja com pessoas melhores do que você. Sempre esteja com pessoas melhores que você. Ah, eu sei lá, poxa, tinha um sushi maravilhoso. Eu não sou sushi woman. Eu me associo com um sushi man muito melhor do que eu. Esteja com pessoas melhores que você. Ele é o melhor naquilo que ele se propõe a fazer e eu sou a melhor naquilo que eu me proponho a fazer. E ponto final. Tenha humildade para fazer isso, né? E aí, beleza. Aí eu peguei, me associei a esse casal de amigos, só que eles não tinham experiência no empreendedorismo como eu tinha, não tinham experiência com empresas para crescimento de negócio como eu tinha, e aí começou a ter muito conflito, porque eu tinha uma velocidade, eu tinha uma frequência muito grande, eu tinha sonhos e metas, minha mente era grande, eu tinha tido contato e acesso com coisas muito maiores do que aquilo que a gente estava se propondo a fazer, e eles não. Eles estavam errados? Não, era a experiência dos caras. Né? Eu estava errada? Também não, era a minha experiência. Então teve um desalinhamento dos objetivos. E outra dica então que eu te dou aqui, se associe, se aliance, principalmente em termos de sociedade, com quem tem princípios e valores parecidos com os seus, senão vai dar problema, é tipo casamento, sem a parte legal do casamento, que é o sexo. Então você fica ali numa relação financeira, tá? E aí se não ficar entrando dinheiro, não estiver tendo resultado, você não tem muita coisa para estar aliançado com aquela pessoa. E a segunda coisa é você ter os objetivos, metas muito parecidas. Poxa, hoje com o meu sócio a gente tem um objetivo muito similar. E aí a gente se complementa nas nossas habilidades. Porque, poxa, tem muita gente também que anseia. Ai, eu quero ser muito rico, eu quero que todo o Brasil, minha empresa esteja em todo o Brasil. Mas, pô, cara, você quer ter tudo isso, mas fazendo isso que você faz hoje, com esse conjunto de competências técnicas sem disposição de crescer, não vai dar certo.
Não vai dar certo. Então tenha esse entendimento de princípios e valores, você ter uma visão de futuro, um objetivo claramente definido, que seja o mesmo dos dois, e coloque-se perto de pessoas que têm uma frequência muito parecida com a tua. Aquele seu sócio, seu complemento, seja muito bom naquilo que ele faz e complemente você, e você é muito bom naquilo que você faz, porque aquilo que te falta, ele complementa. Aquilo que falta pra ele, você complementa ele. Não cometa os enganos que eu cometi nesse caminho, tá? Mas como é que eu sei isso? Porque eu fui lá, experimentei e vivi. Nisso, eu comecei a entender que fracassar, que errar não era fracassar. Nada mais é do que parte do processo. Tanto é que até hoje eu tenho continuado errando em várias coisas. E eu falo assim, cara, eu tô feliz de ter cometido esse erro porque eu fiz o que eu quis. Eu escolhi fazer aquilo, eu colhi os resultados, eu assumo as consequências das minhas escolhas e tá tudo bem. E tá tudo bem. Não é mais um fracasso, não tem aquele peso de quando eu fali lá da primeira vez que eu me sentia desse tamanhozinho. Eu não sou desse tamanhozinho. Eu sou uma pessoa que resolveu experimentar uma coisa e deu errado. Agora, eu posso dizer pra você, assim como Michael Jordan, quanto mais você testa e mais você erra, melhor você vai se tornando. Porque você sabe muito mais que várias outras pessoas que estão paradinhas lá sem fazer nada. E aí, por que é que muitas vezes eu e você temos medo de fazer várias coisas? Medo da opinião alheia. Medo da opinião dos outros. E sabe quem tá emitindo muita opinião? Não é todo mundo, mas assim, muita gente tá emitindo opinião. Sabe o que eles estão fazendo? Sentadinho, no cantinho deles, na poltroninha deles, no trono de glória deles, olhando pra sua cara e falando assim, você é ruim nisso, hein? Aí você vai olhar da vida dele, tá, mas você já fez isso? Você fez melhor? A pessoa não fez nada, cara. E por que é que, de acho, a opinião desta pessoa é mais importante do que a opinião que você tem a respeito de você mesmo? Por que é que a opinião dessa pessoa é mais importante, caramba? Não deixa a opinião das pessoas te embarrear, te parar. Que se lasque a opinião do outro. Que se lasque. Ah, você acha isso? Beleza, isso diz mais respeito de quem você é, da sua percepção de mundo, que a minha. Nós temos visão diferente, então você permaneça aí com a sua visão de mundo, eu permaneço com a minha e vambora. Já imaginou se Steve Jobs estivesse parado quando o cara fala assim, nossa, é impossível fazer um branco tão branco assim? Imagina se ele tivesse parado. Você não ia pagar 10 mil reais num iPhone, né? Então, pessoal, aí eu comecei, me associei com esse casal. Não deu certo também, 6 meses depois a gente se separou. Foi muito complicado. Outra recomendação que eu já ouvi, eu experimentei isso na pele é muito bom, não digo que é uma regra, mas é muito bom você se tornar amigo das pessoas com as quais você tem aliança, do que você fazer aliança com pessoas que você atualmente é amigo. Por quê? Dinheiro é um assunto extremamente emocional. Tem gente que tem um apego com dinheiro, tem gente que, sei lá, né, tem uma coisa com dinheiro. Se você tem um problema com uma pessoa, se você tem algum desentendimento, né, algum problema com uma pessoa que tem problemas emocionais com dinheiro, isso pode destruir uma amizade. Pode destruir uma amizade. Graças a Deus, eu com esses amigos meus, nós tivemos problemas muito sérios, mas nós conseguimos também superar isso. Todos nós crescemos com isso. Mas até passar por isso, caramba, doeu pra caramba, tá? Então eu recomendo a você, hoje o que tem acontecido? Eu tenho conhecido pessoas de forma fria, né, cada vez mais racional, sem permitir que minhas emoções tomem conta das minhas decisões. Eu observo esses critérios que eu estabeleci para me aliançar, e aí eu vejo, a gente vai fazendo trabalho juntos, vai entrando no processo de namoro, ver como que a gente trabalha junto, aí a gente decide se aliançar, poxa, a gente tem uma sinergia super legal, pode dar certo. A gente se torna amigo, depois de ter tido esse trabalho. E aí você fica amigo daquelas pessoas com as quais você trabalha. Depois disso, eu falei assim, você quer saber de uma coisa? Eu não vou fazer sociedade com ninguém não, lasque-se. Vou abrir a minha empresa. E a Bis começou a nascer. Eu fui lá, fiz vários projetos para várias empresas, para várias pessoas. Eu tinha feito uma formação em coaching pela Febracis. O que eu fiz? Fui lá participar do treinamento de inteligência emocional. E aí eu falei assim, cara, fizeram uma oferta lá, né? Já entendi a sacada depois, como é que é esse processo de venda durante o treinamento. Quem quer? Eu falei, levantei. Eu fui a única doida no meio de 3 mil pessoas, 2 mil pessoas. Levantei, eu quero. No meio do treinamento, eu quero esse negócio. Quem quer comprar a formação em coach? Eu quero. Mas por que eu queria? Porque eu queria experimentar uma coisa diferente, eu queria ter um crescimento pessoal, minha vida estava uma droga naquela época. Eu quero melhorar coisas que eu sou horrível hoje. Fui lá e fiz para crescimento pessoal.
Só que cresci tanto e achei tão massa que eu falei assim, cara, outras pessoas também precisam passar por isso, vou testar esse negócio também. Comecei a fazer coaching com outras pessoas, né? E pronto, acabei trabalhando com coaching, fiz coaching pessoal, fiz coaching empresarial, fiz coaching de carreira, fui dar treinamento em empresas, fui testar como é que era esse negócio, fui ver quais eram os resultados, se dava resultado mesmo ou não, cobrava pouco no início, me lascando, tava sem grana, todo o dinheiro que eu tinha ganhado eu tinha torrado, entrei no endividamento absurdo. Então, assim, foi uma bagunça na minha vida e eu virei e falei assim, vou fazer esse negócio, vamos ver se esse negócio dá certo. E começou a dar. E começou a dar mesmo. E aí, tanto é que tem gente que fala assim, ai Camila, não fala que você é coach não, tem tanto profissional ruim no mundo. Gente, aí já é uma coisa pessoal minha que é o seguinte, cara, se tem alguém fazendo algo errado, ele que sai do caminho. Eu não vou sair do caminho, entendeu? Coach é coach, coaching é coaching. Não vou mudar o nome, ele que mude o dele. E se tem um problema com isso, ele que se resolve, eu não tenho nada a ver com isso, tá bom? Mas isso é uma coisa pessoal, você não precisa concordar comigo. E aí, depois disso, eu abri a BIS e comecei a fazer testes. Só que, como sempre, tava eu lá, não quero fazer esse negócio sozinha, acho muito mais legal e divertido fazer com outras pessoas. E, no fundo, a verdade é... Pois é, Tayana, é isso mesmo. Também acredito nisso. E aí, a verdade é que eu tinha insegurança de fazer as coisas sozinhas. Eu tinha uma mentalidade ainda de escrava, de trabalhar para os outros. Tanto é que eu me aliancei com algumas pessoas que não tinham experiência, depois eu fui percebendo esse padrão, não tinham experiência, estavam incipientes, eram pessoas com muitos problemas emocionais também, e eu me submetia sem perceber a essas pessoas. Me submetia, era uma mentalidade de escravidão, pessoas que estão o tempo todo se submetendo a outras, para que essas pessoas aqui digam a elas o que elas devem fazer. Né? O que você vê uma mentalidade empreendedor? A mentalidade empreendedora é o seguinte, mano, eu decido fazer aquilo que eu decidi fazer e eu assumo as consequências. A responsabilidade não é de ninguém, o que eu tô passando aqui não foi decisão de ninguém, foi minha. Ah, mas é porque eu segui o conselho daquele outro. Pô, ele deu o conselho, você seguiu o que você quis, se não enfiou a arma na sua cabeça, se você não foi ameaçado de morte, você fez a sua escolha, seja ela consciente ou inconsciente. Então, o empreendedor, ele tem essa mentalidade de liberdade, de responsabilidade sobre os seus resultados. E eu vejo claramente, hoje eu lido com 300 empresários aí, cara, eu vejo claramente quem tem sucesso e quem não tem. Quem tem sucesso, ele fala justamente isso. Cara, eu fiz isso errado, o que eu faço pra corrigir? Eu fiz isso errado, o que eu faço pra corrigir? O cara que tem fracasso, ele, poxa, mas meus funcionários são horríveis. Pô, detalhe, ele que contrata. Poxa, mas a economia tá ruim pra muita gente, mas tem um monte de gente mandando bem. O que você tá fazendo, o que os caras estão fazendo que estão se dando bem, você não tá fazendo. Eles sabem de alguma coisa que você não sabe, a responsabilidade é sua pelo conhecimento que você tem, caramba. Entende? Então, assim, tem uma diferença muito grande em relação a isso. E eu ainda tinha essa mentalidade escrava, mentalidade de vitiminha, de, nossa, como eu sou uma pobre coitada, eu me ando muito mal por causa disso, por causa daquela pessoa, etc. E aí eu comecei a perceber esse tipo de comportamento, esse tipo de pensamento. E aí o que eu quero trazer pra você? Muitas vezes você não engata, você não manda bem naquilo que você tem que mandar bem por uma questão de mentalidade. Não é pela sua competência técnica, não é por causa da sua falta de conhecimento, não é por causa de nada disso. Trata-se da sua mentalidade, da sua programação mental. Não importa, você pode ter 250.427 oportunidades na sua frente. Se você tem um tipo de mentalidade, automaticamente você vai responder e interagir com todas essas oportunidades com a sua programação mental. Então, se você tem uma programação mental de escravidão, você sempre vai ser escravo. A pessoa te dá a oportunidade de ser livre, inconscientemente você se coloca numa posição de escravo dela. Por que eu tô te contando isso? Porque foi o que aconteceu comigo. Aconteceu comigo, não é assim eu vi acontecer, aconteceu comigo, entendeu? E no dia que eu descobri isso, eu falei assim, dei um surto irado, falei, nunca mais eu quero essa porcaria. E que se lasca esse negócio. Não sou escrava dos outros, ué. Tá doido? Não sou. E aí eu dei uma surtada. E tá tudo bem surtar. Não sabe. Recomendo que não faça isso na frente dos outros, porque poucas pessoas vão entender isso. E vão ter um equilíbrio emocional pra simplesmente deixar você surtar e depois te ajudar. E aí depois disso, desse surto, eu comecei a me associar com pessoas muito melhores e a crescer cada vez mais. E a minha empresa começou a crescer, tudo aquilo que eu quis fazer começou a crescer. Poxa, já tô onde eu tô? Eu tô contente com o que eu tenho hoje, mas eu quero muito mais, né? Então, diante disso, eu comecei a crescer.
E aí eu comecei a me associar, procurar pessoas cada vez melhores e tudo mais. E uma das pessoas que eu encontrei foi o Euro, que é o sócio fundador dos 300. Então, quando eu encontrei esse cara, ele queria muito, ele sabia, ele me convidou lá para um meeting, né? Que é uma reunião de empresários para a gente poder conversar, se conhecer e tudo mais. E nisso eu já tinha tido experiência com vários outros empresários na BIS. Poxa, empresas maravilhosas de Brasília, grandes. Me associei a pessoas que me fizeram entrar em outras grandes empresas. Então eu fui na Hanoi, fui na Companhia Atlética, fui na Supergasbras, poxa, nem vou lembrar de tanta gente que eu passei, fui na Eldorado, fui em grandes empresas. Conhecer aquelas pessoas, realizar trabalho lá, fazer os meus testes, entender como é que a coisa funcionava. Né? Muito testando. E assim, minha experiência pessoal, tem aí 10, 12 anos, sei lá, no empreendedor, mais 12 anos, 12, 14 anos, sei lá, no empreendedorismo, pelo menos comigo, esses 2 primeiros anos de empresa são de muitos testes, muitos acertos e erros. Muitos, porque você precisa compreender como que é a resposta do mercado ao seu negócio, as suas ideias, a forma como você faz, ao que você faz, né? Então eu tive esses 2 primeiros anos em todas as empresas que eu fui entrando. E aí, depois disso a gente começou a alavancar. E a BIS, ela foi aberta em 2017, então até 2019 eu estava testando muitas coisas. Então, 2019 para 2020, que é o ano que a gente tá agora, eu tô num processo, eu testei tudo, desenvolvi, falei assim, isso dá certo, isso dá errado, isso tem que ser mais alavancável, isso eu tenho que deixar de lado e tudo mais. E eu comecei a trabalhar e implantar processos cada vez mais escaláveis, para ter o momento de uma real expansão. E nesse ínterim eu conheci o pessoal dos 300, participei lá do meeting deles. E o Euro, na época, ele até conta essa história, depois ele pode confirmar tudinho, ele falava assim que tinha visto, né, qual a minha experiência, o que eu tinha alcançado, quais eram os meus resultados, não era o que eu falava, era, né, as pessoas, quando você gera resultados, as pessoas falam por você, você não precisa contar essa história, as pessoas contam. E outra coisa, por isso que é importante você se dar bem com todo mundo, ficar tranquilo com todo mundo, as pessoas vão falar bem de você, tá? Para de ficar arrumando encrenca com os outros. Tem inteligência emocional, desenvolva essas habilidades sociais e emocionais. E aí eu peguei, ele me conheceu e tal, e ele queria que eu participasse de um conselho, só que eu já tava gato escaldado de estar me aliançando com pessoas que diziam, falavam que sabiam demais, e na hora de ver os resultados sabia porcaria nenhuma, não conseguia implantar aquele negócio, eu tava muito puta já com isso, estava indignada, brava, já tinha perdido meu dinheiro, meu tempo, minha energia, meu esforço, tava carregando esse povo, tava puta. Mentalidade escrava, lembra? Eu tinha aquela mentalidade. E aí eu virei e falei assim, olha, não quero. Não sei se esse povo é bom mesmo. E olha que eu sempre entrei em várias empresas logo no início. E a dele eu falei, não vou não. É o seguinte, eu proponho a você eu entrar ensinando. Então deixa eu ensinar, eu vejo se o negócio funciona, e se funcionar eu entro como cliente. Aí passou um tempo, ele me convidou e falou assim, vamos fazer esse projeto. Você vai se tornar coordenadora. E aí um mês ali eu me tornei coordenadora. Como sempre, aí já é uma mentalidade minha de dar muito mais entrega, muito mais valor. Comecei a olhar as coisas, falei, cara, está errado, para melhorar dá para fazer assim, assim, assado. Foi uma construção. E eu percebi que essa proposta de solução, resolver problemas o tempo todo, poxa, isso tem um valor gigante, inenarrável, maravilhoso. E problemas relevantes, tá, pessoal? Não é problema besta. Resolver problemas relevantes, de transformação na vida das pessoas. E aí eu comecei a propor várias soluções. E ele falou, caraca, faz sentido. E eu tinha um nível de energia muito alto. Então, tenho esse nível ainda, né? E aí eu comecei a propor isso, e ele falou assim, faz sentido. Poxa, eu tô querendo crescer a empresa, eu quero que você gerencie todos esses coordenadores. Falei, vamos junto, vamos ver como é que vai ser esse negócio. Sempre testando. E aí, faz sentido comigo, tá alinhado com os meus objetivos de vida, que se tornaram muito mais do que ter a experiência, mas promover transformação na vida de muitas pessoas. Show de bola, Tayane. Eu tava lembrando de você ontem, viu? E aí eu falei assim, cara, já tinha passado aquele período de só ter experiências, eu ainda gosto muito de ter muitas experiências, mas eu tenho escolhido melhor as experiências justamente por ter tido uma quantidade de experiências tão grande de ver que algumas não fazem sentido eu passar por elas. Basta eu ver as experiências de outras pessoas, eu não preciso passar por aquilo para saber como funciona. Mas outras eu ainda quero ter. E eu tenho já sonhos e metas que suplantam a minha própria vida, já ultrapassam a minha vida. Eu quero construir grandes coisas no mundo. Quero gerar impacto, quero gerar transformação, quero
Quero que as pessoas vivam e se superem assim como eu tenho conseguido me superar, como eu já me superei e consegui me superar, tá? Deixa eu ver as lembranças. E aí, gente, um mês eu era coordenadora, sei lá, 2 meses eu virei gerente. Terceiro mês, a gente falou assim, cara, poxa, você manda muito bem e tal, e a gente pode conversar de uma parceria mais duradoura. Eu falei assim, não faz parte do meu projeto de vida trabalhar para ninguém. A gente pode trabalhar com alguém, eu posso trabalhar com alguém, mas não para alguém. Virei sócia, né? A gente entrou numa parceria aí de sociedade e tudo mais. Então, se você observar, lá no Sushi Louco eu ganhei uma sociedade, nos 300 eu ganhei uma sociedade, na Biz eu construí e eu, né, tentei inclusive formar outras parcerias, mas eu não quis dar mais essa sociedade para algumas dessas pessoas, mas tenho tramitado em outras questões aí, porque eu ainda acredito, por mais que eu tenha tido experiências meio ruins, né, com maus resultados, aqueles que eu não queria, eu ainda acredito nas parcerias estratégicas. Eu não acho que a gente faça nada sozinho. Tanto é que eu trabalho muito com gestão de pessoas. Eu amo pessoas, eu amo desenvolver pessoas, eu amo me associar a pessoas, amo me aliançar com pessoas, tá? E aí, diante dessa história toda, o que eu posso dizer pra você? Se você tem uma mentalidade, observe seus resultados. O tempo todo, analise seus resultados. Veja se você, assim como eu tinha lá atrás, veja se você não tem uma mentalidade de escravo, de sempre estar se submetendo a alguma pessoa e só fazer aquilo que as pessoas dizem para você fazer. Se você tem esse tipo de mentalidade, está sempre se submetendo, cara, aprende a ser livre. Aprende a assumir suas escolhas e assumir as responsabilidades por elas. Simplesmente faz. Segunda coisa, se você trabalha pra caramba, rala, meu Deus, às 5 da manhã, meia-noite, todos os dias de segunda a domingo, tu também tem mentalidade escrava. É outro indicativo, eu era workaholic. É uma droga isso. Do mesmo jeito que você trabalha doidado, curte a vida doidado. Com a mesma intensidade que você investe no crescimento da sua empresa, investe no crescimento da sua vida, daquilo que você ama fazer, nas pessoas que você ama, na sua vida pessoal. Seja na sua família, seja no seu lazer, seja em transbordar sobre a vida de outras pessoas, seja com seus amigos, seja com qualquer outra coisa. Invista adoidado nisso, transborde nessas áreas também, para você ter uma mentalidade de uma pessoa livre. Porque o escravo só trabalha. Escravo só trabalha. Se você parar para pensar, essa é a mentalidade de escravo, só trabalho, não tenho descanso, não tenho férias, não tenho alegria, não tenho diversão, e eu tô fazendo sempre isso pros outros. E esse é o resultado de um escravo, é você trabalhar e não ter retorno financeiro, tá? Esteja sempre em contato com pessoas de uma energia sensacional. Poxa, eu não tô conseguindo ter contato com algumas pessoas pessoalmente. Veja lives, leia os livros dessas pessoas, veja os vídeos delas, siga elas no Instagram. Siga, faça isso. E vai desenvolvendo habilidades para se conectar pessoalmente com essas pessoas. Tá? Esteja sempre, porque é importante isso, é importante. A energia, ela vem de pessoas. Às vezes você está com a energia baixa. Acontece. Mas cerque-se dessas pessoas. Também acredito nas parcerias estratégicas, principalmente para ir mais longe e mais rápido. Claro que para ter e praticando a confiança inteligente, como você narrou. Exatamente, com certeza. Outra coisa que eu posso te dizer com certeza absoluta. Lasque-se. F-se, né? Não vou falar um palavrão aqui. Lasque-se a opinião alheia. Que se dane. Que se dane. Mano, isso é muito libertador. Que se dane a opinião dos outros, cara. Não tem por que a opinião de alguém ao seu respeito ser mais importante que a opinião que você tem ao seu respeito. Se você não tem a opinião ao seu respeito tão forte assim, desenvolva. Desenvolva inteligência emocional. Desenvolva essa inteligência emocional, porque isso tem matado os seus sonhos, a expansão do seu negócio, a expansão de quem você é. A opinião dos outros está te oprimindo e você não está se tornando aquilo que você... Ou então você não está transbordando, não está vivendo aquilo que você já é. Tá? E se você ainda não é, se torne, cresça. Simples assim. Eu não era uma pessoa, derrotada. Não, eu era uma pessoa que faltava aprendizado quando eu falei lá atrás. Só isso que eu era. Só isso, uma pessoa que ainda tinha falta de experiência e falta de sabedoria. Decidi aprender e ponto final. A coisa é mais simples do que a gente imagina. E se você tá com medo, vai com medo mesmo. Vai. Não se paralise. Empreender nada mais é do que você botar em prática aquilo que você tem de ideia. Ideia, eu gosto muito do Pablo Marçal. Ele falou um negócio que eu falei, caramba, é isso mesmo. Ideia vale 1 centavo. Por quê? Porque é uma ideia.
Mata suas ideias, bota suas ideias em prática, que aí você vai ter certeza de quanto ela vale. E, assim, neurologicamente falando, o teu cérebro, ele tem medo, ele quer ficar na zona de conforto. Puxa, eu tive uma ideia para fazer algo. Se você nunca fez esse negócio, seu cérebro imediatamente ele vai fazer uma busca lá no seu passado, em todas as suas experiências, ele vai ver se você já fez. Se você nunca fez, ele vai falar assim pra você: você nunca fez, você não sabe fazer, e se você não sabe fazer, a chance de dar errado é muito maior que a de dar certo, não faça. Você vai sofrer. Então você sente essa dor, esse medo. E galera, vai acabar. Tá joia? Mas você não é o seu cérebro, você é as suas decisões conscientes. Vai com medo mesmo, não deixa o teu cérebro te paralisar. Tá joia, pessoal? Outro dia eu termino de contar essa história. Obrigado pela audiência. Segunda a sexta, às 13h05, eu tô aqui falando pra vocês de gestão, tá bom? Beijo grande.